Volume, agora sim. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gostaria que vocês me dessem uma nota aí de 0 a 10 para saber como é que está o áudio de vocês. Como é que vocês estão com o áudio aí? Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Estou recebendo aqui só 10. Show. Seria legal quando a gente tivesse a meta, né? A meta foi batida, todo mundo 10, 10, 10, 10, 10 nas empresas, seria excelente. A rede explode, o binário vai lá para cima. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar hoje sobre meta, atitude, fechamento. Vamos falar sobre bastante coisas e ainda sobre técnicas de venda de alta performance, que é um negócio bacana. Eu vou preparar um próximo webinar que eu vou preparar para vocês, vou fazer um negócio super legal, uma surpresa. Eu vou ensinar vocês a como aproveitar os momentos de vocês para gerar âncora, para que vocês cada vez viciem o cérebro em bons momentos, para que vocês se viciem em resultados e em bater meta. Tá? Esse vai ser o nosso próximo webinário. Vou montar um treinamento top para que vocês consigam fazer isso baseado no quadro dos sonhos. É como se fosse um treinamento baseado. Eu vou dar técnicas, é simples, mas é altamente eficaz. Ok? Quem responder hi está dentro do padrão. Maravilha. Bom, vamos lá. Gente, primeiro eu quero falar com vocês, e tem muita gente nova na sala, talvez não tenham pego o primeiro webinário. O que é um Rainmaker? Isso é uma coisa, o Rainmaker é algo independente de qualquer empresa. O Rainmaker é um fazedor de chuva. Tá? Por que nós escolhemos esse nome? Porque é um nome forte, a gente registrou uma marca forte, porque os Rainmakers são aqueles caras que do nada constroem tudo, que quebram e que de repente surgem das cinzas. São pessoas que fazem acontecer. Pessoas que não se deixam derrubar pelos obstáculos. Eles apanham e continuam seguindo em frente com persistência até vencer. Por isso que o próprio nome diz, é um fazedor de chuva, ele faz chover. Entendeu? Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês são Rainmakers. Vocês vão estar recebendo, nós estamos fazendo toda uma linha nova de materiais, de camisetas, bonés, nós temos um programa de afiliados, e esse programa de afiliados vocês podem requisitar uma senha para ter o link de vocês para indicar o curso, e além de comissão mononível, porque nós não queremos aí competir com nenhuma empresa de multinível, nós temos prêmios, e esses prêmios eu quero dar para vocês camisetas, adesivos, bonés. Os primeiros adesivos que chegarem eu vou mandar para os alunos, vou mandar material gratuito para vocês, tá? Para vocês colocarem no carro, para vocês vestirem na academia, colocar eu sou um Rainmaker, e vocês depois, se as pessoas vão perguntar o que é um Rainmaker, você fala um fazedor de chuva, o que eu faço? E você vende a empresa que você está, seja ela qual for, você é um Rainmaker, porque você entrou dentro de uma empresa de venda direta, de multinível, ou você é um empreendedor e está realizando o seu sonho, está com um quadro de sonhos, está treinado, está correndo atrás daquilo que você quer e não vendeu as suas 8 horas da vida por um salário. Ou se ainda está trabalhando, mas pelo menos está buscando uma maneira de ser economicamente independente. Então você é um Rainmaker. Eu sempre tenho uma frase ótima que eu adoro, que a gente vai falar muito aqui, que é sobre atitude, tá? Então eu vou estar mandei hoje, eu aprovei uma série nova de adesivos, estou aprovando os pins, eu vou fazer pins para os nossos afiliados que baterem a indicação de 5 cursos, mas isso tudo é uma questão conceitual, porque depois eu vou gerar uma âncora para que vocês, quando saiam de casa, vocês lembrem todo dia o conceito do nosso grupo, que é um conceito de vencedores, é um conceito que não se deixa bater, é um conceito de pessoas que venceram. Assim como eu venci, o meu objetivo é fazer com que todos vocês vençam. Lembre-se que na vida, eu nunca conheci alguém no multinível, eu nunca conheci alguém que trabalhou comigo que fracassou. Nunca, nunca. Eu conheci pessoas que desistiram no meio do caminho, mas aqueles que persistiram venceram. As pessoas, uma das coisas que as pessoas falam, Luiz, por que você não faz mais cursos? Né? Por que você não faz mais cursos ao vivo? Eu adoro gravar, eu vou fazer agora 2 palestras esse ano ainda, tá? Para os Rainmakers. Eu vou fazer 2 palestras esse ano para os Rainmakers. Porém, eu gosto do vídeo, porque o vídeo vocês podem assistir 10, 15, 20, 30 vezes. O EAD é uma forma inteligente, porque as pessoas não aprendem na mesma velocidade. Uma palestra,
as pessoas que aprenderam comigo e que os grupos que eu treinei, eles trabalharam anos comigo, recebendo treinamento todas as semanas. Por isso eles absorveram a informação, se espelharam e me superaram. Nós temos muitos líderes aí em grandes empresas do Brasil que hoje são triplos, imperiais, e diamante, blacks e não sei o que começaram no multinível comigo. E é assim que tem que ser, porque um líder cria líderes, né? Mas tem líderes que gostam de treinar seguidores. Aí é outra história, mas eu crio líderes assim como eu crio os meus filhos. De vez em quando a gente tem que disciplinar, porém, nós criamos nossos filhos para serem bem melhores do que nós. É só assim que a gente pode ter independência financeira e econômica. Então, eu quero dizer para vocês que o trabalho de liderança é um trabalho forte, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E eu estou aqui com vocês exatamente por causa disso. Vocês vão ter sempre as aulas, eu sempre vou lançar novos módulos. Nós temos 4 novos autores, surpresa no multinível, cara fera, que vai estar fazendo uma entrevista comigo semana que vem, e provavelmente no segundo semestre lance um curso. Ele também é o Rainmaker, uma pessoa que todos vocês conhecem, e que vai participar no último módulo comigo de legado, e depois vai fazer o seu curso. Nós teremos também um curso chamado Poder do Sonho. Vamos até janeiro do ano que vem, teremos 4 novos palestrantes, 4 novos autores, tudo nessa mesma faixa de Rainmaker, todas pessoas que fizeram acontecer, são todas as pessoas que venceram na vida por mérito, que a maioria delas não tiveram um pai rico, tiveram muitas adversidades e venceram. E são nessas pessoas que você tem que se espelhar, não naquelas que ficam tentando destruir os seus sonhos e que ficam tentando fazer você voltar para os empregos e que não conquistaram seus objetivos e torcem para que às vezes você não faça o mesmo. Tá? Os Rainmakers, nós estamos aqui para apoiar vocês, e eu tenho certeza que esse grupo de líderes e alunos que eu ensino e também aprendo com vocês nos grupos e trabalhando com alguns de vocês, eu acho que isso é essencial. A gente sempre aprende e ensina, aprende e ensina, aprende e ensina. É assim que eu me reciclo. E então, gente, essa história dos Rainmakers é muito importante o conceito. É muito importante você usar o conceito Rainmaker como âncora quando você está meio desmotivado, ou quando você corre um revés na vida, ou uma semana ruim de vendas, ou aquela semana que não deu nada certo. É importante você lembrar que você repetir. Então, eu sei que vocês estão todos aí em casa. Repitam comigo agora. Eu sou um Rainmaker. Esse adesivo vai estar no carro de vocês, vai estar na camiseta de vocês. Eu sou um Rainmaker. Tá? A série, Ana, eu vou te falar a série. A série chama American Genius, que é um negócio bem bacana. A série, depois eu vou colocar. E tem aquela que eu indico no curso, que é legal assistir antes, que são os homens que construíram a América. São os primeiros empreendedores que fizeram da América o país mais rico do mundo. E é legal que vocês vão ter uma aula de livre mercado, livre iniciativa. Vocês vão conhecer o que acontece quando um Estado, quando um país tem uma mínima intervenção na economia, quando ele está lá só para regular, só para que disparidades não aconteçam e que ele não interfere na iniciativa privada e deixa a iniciativa privada crescer. Vocês vão ver na prática o que é o empreendedorismo e como começou tudo isso em 1890, 1880, até essa primeira série conta até o Henry Ford, e aí depois essa American Genius já tem casos de Steve Jobs, Bill Gates e vários outros gênios competindo pela tecnologia, e como é que foi essa batalha. É muito legal. No 5º módulo nós vamos comentar dessa primeira minissérie que eu falei, que são os homens que construíram a América. Nós vamos comentar sobre Henry Ford, vamos comentar sobre o Rockefeller um pouco mais, vamos falar sobre Thomas Edison, vamos falar sobre Tesla, todos eles deixaram um legado. Vamos falar, obviamente, sobre Steve Jobs, que eu acho que é um dos maiores legados, uma das maiores reviravoltas do mundo em questão de empresas e de pessoa, e isso é legal a gente entender, porque é uma pessoa que é dono de 7%, hoje ele é dono, família dele, os herdeiros, dono da Disney, em função da venda da Pixar. Como é que ele criou a Pixar? Como é que criou uma das maiores empresas do mundo que estava falido? O que ele usou para fazer isso? Especificamente, ele era esse conceito, ele era um Rainmaker, ele era um fazedor de chuva, ele fazia chover aonde não existia nada, onde era deserto. E é isso, o principal do Sem Limites, o principal desses autores, o principal dessa academia, porque Rainmaker Academy é uma academia de vencedores, é trazer esses exemplos para vocês e ajudar vocês. E nós vamos preparar depois, ano que vem,
Esse ano a gente vai ter pequenos encontros para 200 pessoas só, para eu poder trabalhar num workshop, um dia com 20, outro com 200, que são pequenos workshops, mas ano que vem nós vamos fazer eventos grandes com esses 5 autores, cada um deles tem aí a sua especialidade, tem sua história, e isso vai ser muito bacana. Antes de iniciar aqui, de passar para o próximo slide, eu gostaria de saber como é que está o som, e se estão todos na sala aí acordados, ouvindo e motivados. Boa noite, Hamilton, boa noite. É sempre um prazer ter você conosco aí de Natal. Legal, Enes, legal, bacana, que estamos. Tá tudo ótimo. Bom, eu falei um pouco sobre o conceito Rainmaker. Eu espero que vocês tenham entendido que vocês são Rainmakers e eu quero que vocês usem essa marca que com tanto carinho eu criei para distribuir o legado de pessoas persistentes e vencedoras e de explicar o que é isso, que vocês usem para vocês e para a equipe de vocês, ok? Bom, eu vou começar a falar de um negócio aqui sobre vendas, né? Sobre vendas e sobre liderança, uma coisa importante é porque nós somos líderes, mas mesmo aqueles de nós que somos líderes e estamos focados em recrutar, em liderar, em ter projetos, a gente tem que saber um pouco de venda, porque senão a gente sabe que a nossa base, a base da nossa rede, ela é vendas. Né? Ou seja, mesmo que não seja agora, quando uma empresa é muito grande, o que sustenta tudo é a distribuição do produto, sempre. Né? Uma empresa que você entra e que você recebe o produto, e que se você não indicar ninguém, você não ganha nada, e aquele produto que você comprou, você mal usa e não pode nem vender, porque ninguém compraria se não tivesse em rede, é um problema. Um problema sério, talvez. Porém, a maioria das empresas tem um produto que você vende, e é legal a gente saber vender. E às vezes a gente associa a venda à dor, a gente associa a venda a algo pejorativo, do tipo vendedor. É muito melhor ser um engenheiro, um consultor, um diretor, um presidente. Mas, na verdade, o que é um vendedor? O vendedor é uma pessoa que descobre as necessidades e que coloca o produto certo. Afinal, o mundo é feito das vendas. O que é o PIB de um país? Por que existe um advogado? Só porque existem empresas e pessoas, empresas vendendo produto, pessoas comprando. Para que as pessoas ganham dinheiro? Comprando. Então, é ótimo que eu sou um bom vendedor. Sabe por quê? Porque tem mais gente comprando do que vendendo. Tem muito mais gente comprando do que vendendo. Por que os milhões e milhões de CLTs fazem com o seu dinheiro todos os dias? Compram. Ótimo que todas as pessoas não gostam de vender. Assim, sobra mais pessoas para comprarem de mim. Então, a gente tem que entender que a venda domina o mundo. Primeiro, que é a profissão mais antiga do mundo. Segundo, que a troca de mercadoria entre nações, pessoas, empresas, movimenta trilhões e trilhões e trilhões de dólares. E só existe engenheiro porque tem vendas, porque as pessoas precisam levar mercadoria de um lugar, de uma ponte para outra, porque as pessoas precisam atravessar para se encontrar. Só existem médicos porque as pessoas têm dinheiro para se tratar. E até na medicina você precisa vender remédio, precisa vender o hospital, precisa vender o seu serviço. As vendas estão em todos os lugares e a gente tem que dominar essa arte. Se vocês dominarem essa arte, uma pessoa que não fez faculdade, uma pessoa que não tem pai rico, uma pessoa que não tem oportunidade, uma pessoa que não tem financiamento do seu banco, se ela domina a arte de fazer perguntas e a arte de descobrir a necessidade das pessoas, ela ganha muito dinheiro. E se ela achar uma oportunidade para inserir isso que ela sabe, e convidar outras pessoas e duplicar isso que ela aprendeu, ela fica rica, milionária. Vocês entenderam? Então, isso é a arte. A gente primeiro aprende a entender que não é vergonha nenhuma. Quando eu ofereço alguma coisa para alguém, eu estou oferecendo um produto que é útil, alguma coisa que ela vai gostar por um custo-benefício excelente. Se ela não quiser, maravilha, eu tenho outras 6 bilhões de pessoas para oferecer isso. E assim foi minha vida. Se vocês querem saber como começou minha vida quando meu pai teve problemas financeiros, ao contrário de muitas pessoas do multinível, eu não vim de baixo, eu nasci rico. Tive uma boa infância, cresci num lugar de 7 mil metros quadrados, com cavalo atrás da minha casa, com piscina. E um dia o pai quebrou, fazendo faculdade, morando em frente à praia, teve problemas financeiros. O que eu fui fazer? Vender. Por quê? Eu estava na faculdade. Emprego, salário bom, esquece. Emprego com salário ruim ou bom não pagava nem a faculdade, nem o aluguel, nem o meu custo de vida. Agora, comprar e vender é uma mágica, né?
Eu compro um negócio por 10, vendo por 16, se eu vender muito aquele negócio, ou tiver 50 produtos para vender, eu faço 5 mil por mês, pago minhas contas, faço meu horário. Um dia me apresentaram um poder de alavancagem. Falaram para mim assim, Luiz, quem tem uma farmácia é rico? Óbvio que não. E quem tem uma loja é rico? Óbvio que não. Quem tem uma rede de farmácia é rico? É muito rico. Quem tem uma rede de loja é rico? É rico. Uma rede de restaurante é rico? É rico. E uma rede de pessoas? Também é rico. Então, ou seja, me ensinaram o poder da rede, da alavancagem. E ele falou o seguinte, você sabe vender? Eu sei, só que você tem que vender todos os dias. E se você tivesse um produto, e se essas pessoas vendessem produto, você ganhasse 1% de 1.000 pessoas, não é melhor do que ganhar 100% de si próprio? E eu aprendi o que é o multinível. Aí eu entendi aquilo caiu como uma lâmpada, acendeu uma lâmpada dentro do meu cérebro, e eu falei, bingo, é isso? Essas pessoas todas do meu lado são motivadas, todas estão sonhando. Na minha faculdade, todo mundo reclamando. Aonde eu vou, nos comércios, todo mundo reclama da economia. Aqui está todo mundo sonhando, todo mundo feliz, todo mundo motivado, todo mundo me ajudando, porque o meu upline quer que eu ganhe dinheiro para ele ganhar também. E aí, de repente, eu vi aquela história do palco, treinar pessoas, aquela pessoa, todo mundo bem vestido, motivado, com um produto bacana. Eu falei, pronto, é aqui. Eu tenho qualificação, eu tenho pessoas, e é engraçado que aquelas pessoas, elas não estudaram na mesma escola do que eu, porque até um certo momento da vida você acha que as pessoas que estudaram na sua escola, na sua faculdade, que têm os mesmos interesses, são seus melhores amigos, mas eles não têm o mesmo objetivo. Talvez estar na mesma faculdade, beleza, a gente tem o mesmo objetivo de profissão, mas não tem o mesmo ideal. E de repente eu achei pessoas de diferentes crenças, religiões, classe social, mas nós éramos iguais. Era fantástico, nós éramos iguais, porque nós acreditávamos e queríamos a mesma coisa. E ali eu me encaixei, eu achei minha família. E dali ninguém me tira, dali eu não saía. Larguei minha faculdade, parei de trabalhar com vendas, e eu falei, eu vou aprender como fazer rede. Simples. E isso já fazem 17 anos. Tive problemas? Tive. Tive altos e baixos? Tive. Pensei em desistir? Nunca. De verdade, nunca. Nunca. Depois que você recebe, que você vê que aquilo dá certo, que você encontra aquela energia, mesmo que você saia e ficar 2 meses afastado, quem já fez isso sabe o que eu estou falando, parece que entrou um vírus na sua corrente sanguínea, e você fala assim, eu nunca mais vou trabalhar de inspirar, porque você trabalha inspirando pessoas, né? Porque liderança é isso. É claro que a gente tem muitos líderes que não estão nem aí. Eles querem ganhar, dominam as pessoas, a palavra certa não é dominar, mas eles tentam influenciar as pessoas em relação para os seus próprios objetivos, sem pensar no objetivo delas, e aí acabam perdendo a liderança, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do líder, daquela pessoa que inspira outras pessoas para que elas tenham resultado. Eu estou falando daquele líder que fala, ok, frustração faz parte do caminho, derrota faz parte do caminho, tudo faz parte do nosso caminho. O que a gente não pode fazer é ficar parado. A vida vai te deixar de joelho. O que você não pode fazer é aceitar. É você levantar, continuar. Caiu, levanta, continua. Levanta, continua. É assim que todos os bilionários são bilionários. É assim que toda a história... E eu sou faminto por biografias. O tipo de livro que eu mais gosto de ler são biografias. E todos têm algo em comum. Eles sempre continuaram. E toda vez que acontece algo comigo, eu sempre continuo. E assim, as pessoas vêm e falam assim, foi fácil? Não, não foi fácil. Mas seria muito mais difícil se eu estivesse trabalhando hoje para ganhar 15, 20 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por dia para realizar o sonho de alguém, ou sendo escravo da minha própria empresa, ou eu fiz direito trancado num escritório, lendo pilhas e pilhas e pilhas de processos contra os outros. Hoje eu tenho meu horário, eu trabalho com pessoas que querem vencer, eu continuo fazendo o que eu amo, que é trabalhar com pessoas que acreditam no que eu acredito. Por isso, o módulo 2. Então, a arte de fazer perguntas para quando você quer dominar, esse é o meu background. Eu vim da parte de vendas, depois sou a parte de multinível, aprendi muito sobre liderança e continuo aprendendo, e é exatamente isso que eu amo fazer. Por isso que, inclusive para você conhecer sua equipe, como para vender, em vez de você ficar falando, você pergunta o porquê. Olha lá, voltamos. Voltamos, estamos conectados. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Maravilha. Ok. Vamos lá? Cada rejeição é planejada pelo vendedor, né? Ou seja, pelo líder. A gente já sabe as rejeições. Nós já sabemos as objeções. Eu falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir, porque todas
Semana passada, e no curso, tem as palavras para cada uma delas. Quando a gente vai treinar uma equipe de vendas, ou quando nós vamos estar dentro de uma entrevista de negócios, ou pegar um investidor, seja qual for o que a gente vai fazer, as objeções são sempre as mesmas. E nós temos que ter preparados para ela e não deixar desviar da linha. Isso aqui não pode acontecer. Primeiro contato, aí desvia o assunto, aí depois volta para a venda. Isso você perde o controle do raciocínio. É fundamental que você tenha esse controle. Por isso, manter uma linha entre rejeição e solução, e aonde o primeiro contato e a venda é essencial. E aonde começa a rejeição, as perguntas é onde ele começa a se interessar. Por isso que ao invés de afirmar, nós temos sempre que perguntar. Por exemplo, não tenho tempo. Aí você pode falar o seguinte, o que você tem prioridade para você? Peraí que tocou o WhatsApp aqui, eu desconcentrei. Eu não tenho tempo. Ou seja, tempo é prioridade, você fala para a pessoa. Tempo é prioridade. Qual é a sua prioridade? É vencer na vida e realizar seus sonhos. Por quê? Vamos lá. Vamos falar sobre atitude. Quando eu estou vendendo alguém, eu estive falando com o Francis, que está aqui, o Hamilton. O Hamilton, eu vou lembrar o seu caso, tá? Se você me permitir, eu vou comentar sobre o seu caso. O Hamilton chegou para mim e falou, Luiz, o Hamilton é um consultor, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que eu conheci negociando placas solares na Suécia, e ele em Natal, no Nordeste, numa startup que me contratou para fazer estratégia de venda das placas na América Latina. Então, eu estava com o Hamilton consultor de sucesso, e um dia o Hamilton viu o curso, quis fazer o curso, o Hamilton multinível, se cadastrou numa empresa de multinível, e da qual fiz estratégia de vendas. Então, o Hamilton foi convidar uma pessoa e mostrou tudo, e a pessoa ficou empolgada. De repente, a pessoa viu outra empresa e falou, Hamilton, você me desculpa, mas eu acho que aquela empresa tem mais a ver comigo e eu vou me cadastrar naquela outra empresa. O Hamilton falou, olha, muito que bem, deixou a pessoa muito à vontade, e a pessoa foi para outra empresa. E ele me perguntou, Luiz, aonde eu errei? Eu falei, em tudo. Em deixar a pessoa à vontade, em não entender quais são os seus concorrentes diretos, em não saber as vantagens da sua empresa em relação aos diretos, porque o negócio é o seguinte, vocês acham, você assistindo o Homem que Desconstruiu a América, vocês vão ver que o mundo não é um lugar de pessoas boazinhas e que entendem. O mundo é um lugar de pressão. Carvão só vira diamante sob pressão. É um lugar que a gente vai junto, a gente chega junto. A gente quer um sim ou não das pessoas. E eu mostro o lado positivo da minha empresa, sempre. E em primeiro lugar, que eu estou nela. A partir daí, a pessoa vai tomar a decisão dela de me falar sim ou não. Mas eu nunca vou deixar ela à vontade. Eu espero que vocês nunca deixem essa pessoa à vontade. A vontade que eu digo assim, ela tem que decidir. E ela tem que entender o brilho no seu olho da sua empresa. Sabe por quê? Porque, para quem assistiu o módulo 2, eu vou falar de novo isso. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui, que vendas é uma relação de atitude. Então, quando eu falo assim que você estar bem vestido é importante, mas o seu sorriso, o seu semblante, quando você acredita em você, você tem um semblante calmo, você tem um brilho no olho. Quando você fala da sua empresa, você fala com propriedade. Por isso que você precisa saber tudo do seu mercado. Tudo. Então eu chegaria para essa pessoa, por exemplo, com atitude. Atitude vou falar para vocês, que se... Eu tenho um slidezinho aqui que eu vou adiantar para vocês aqui. Aqui. As palavras são só 7%. O que significa? Paraverbal, tom e voz, o que é? É atitude. Não verbal, posição, corpo e gesto, o que é? Atitude. Se a minha atitude é de um perdedor, de uma pessoa que não confie, no caso de um Hamilton, de um consultor, porque o consultor é aquele cara que fala, olha, o certo é esse, mas a decisão é sua. Eu falei, Hamilton, agora você não é mais um consultor, você é um líder. Você inspira as pessoas a acreditar naquilo que você acredita. Você fala o porquê você faz. E se a pessoa acredita no que você acredita, ela vai conectar e querer trabalhar com você, independente do produto. Mas quando ela viu que você deixou ela à vontade, e se a empresa de lá conseguiu conquistar ela, porque a empresa de lá, o cara falou o seguinte, eu faço isso por causa disso, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa disso, disso e disso. Não precisa nem falar do produto, fala, cara, eu também sinto a mesma coisa, quero estar com você. As pessoas compram pessoas, não produtos. Quando a gente tem que fazer rede, quando nós queremos ser líderes e ganhar em profundidade, a gente compra pessoas. Eu tenho certeza que o produto do Hamilton é tão bom quanto os outros. O produto é commodity. Nós temos várias empresas com produtos e planos excelentes. Afinal, as empresas não podem pagar mais de 60%, 70% daquilo que faturam.
no máximo é 50, 55, as de tecnologia pagam um pouco mais, entendeu? Ou seja, mas, enfim, a porcentagem é praticamente a mesma das contas que fecham. Né? Os produtos que são bons, entrega, ou seja, o produto tem que entregar, tem que cheirar, tem que, enfim, tem que funcionar. Essa é a estratégia básica. Então, commodity, o que diferencia? As pessoas. As pessoas é que diferenciam o negócio. Se você não é diferenciado, por que eu vou estar com você? Eu vou procurar um líder bom, um líder que, quando eles falam derramamento, eu nem procuraria derramamento se um cara me inspira. Lembrando que a gente pode inspirar as pessoas para o bem e para o mal. Olha o que Hitler fez, inspirando pessoas. Né? A gente não precisa ir mais atrás, descartando um pouco a política, que é o assunto do momento no Brasil, a gente está vendo USP, professores defendendo o PT. É absurdo isso. Mas eles são inspirados por um conceito ridículo, mas são inspirados por aquele conceito. Fazer o quê? Liberdade de expressão, democracia, a gente tem que aguentar. Mas, lembre-se que vocês também têm que inspirar pessoas. E as pessoas a gente inspira com tudo. Com as palavras certas, só que elas só são 7%. O que as pessoas vão lembrar? Se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa que acredita, ou se você é uma pessoa desesperada para colocar mais um na rede para receber o bônus startup e para fazer a próxima lateralidade e largar, que nem você largou os outros 43 pessoas para trás, ou é aquele cara que fala, vem comigo que eu gero derramamento, eu faço, e o cara fala rápido, não te escuta, e aí de repente o concorrente é melhor. Ou de repente até pior, ele se cadastra com você, mas pensa que você tem que ser sempre melhor. E outra, a sua competição nunca é com o concorrente. Por isso que eu falo, tem espaço para todos, a sua competição é com você. Você tem que ser melhor que você todo dia. O seu único inimigo, o seu único sabotador é sempre você. Aí eu pergunto, você estava com a melhor roupa? Você estava se sentindo bem? Né? Ou seja, você de manhã foi para uma academia, olhou no espelho, falou sou um waymaker, escutou uma música âncora. Por que eu tenho uma lista de músicas bacanas que me inspiram e que me lembram bons momentos da minha vida, que óbvio que me inspiram? Exatamente porque a música é aquela história, né? Uma emoção gera um pensamento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então a minha emoção, né, ou seja, a maneira como eu ouço uma música e de repente eu sinto aquela emoção que vem um pensamento, e de pensamento vem uma ação, e de uma ação vem um resultado. Então, se a minha emoção é negativa, meu pensamento é negativo, a minha ação é negativa, meu resultado é negativo. Por isso que a gente tem que se alimentar de emoções positivas, de memórias positivas. O próximo é sobre isso. Eu vou falar um pouco de memórias positivas, de como a gente conquistar e criar essa âncora dentro do cérebro. E, de repente, a gente acorda motivado. E aí, com o tempo, eu gerei um hábito muito grande de olhar à minha volta e encontrar coisas que são âncoras para mim, que sustentam tudo e que fazem tudo valer a pena. Eu aprendi a olhar para as coisas materiais que eu gosto, eu aprendi a olhar para minha família, eu aprendi a olhar um filho brincando com o outro, e quando eu olho aquilo, os filhos abraçando a minha esposa, eu, a gente passeando, uma fotografia daquele momento, de gente de mão dada passeando dentro do carro, e todo mundo dando risada, e de repente todo mundo indo no cinema, e de repente todo mundo indo viajar, e aí essas imagens ficam gravadas, a gente tira fotos, aquelas fotos se congelam no tempo, são momentos congelados no tempo, e aquilo te motiva, um palco cheio, pessoas ganhando dinheiro, um abraço de um bom amigo, e você percebe, vale a pena. Você viajar com um amigo para um lugar fantástico, com a família, e ter todas aquelas memórias e aquilo, e você vicia naquilo, e quando você tem uma pequena baixa, o teu cérebro automaticamente hoje, sem pensar, ele já direciona o seu olhar para algum lugar que te motiva. A minha casa é cheia de fotos, cheia de porta-retrato. Cheia. Eu tenho meses aqui, olha, se eu mostrar para vocês aqui, eu estou em casa, se eu mostrar para vocês aqui, eu tenho uma mesa à minha direita com uns 20 porta-retratos, uma mesinha que não cabe nem para pôr um copo de tanto porta-retrato ali, e eu guardo momentos e emoções, porque aquelas emoções me trazem pensamentos positivos, e só me faz querer progredir cada vez mais. E a nossa casa tem que ser isso. A nossa casa ela tem que ser um poço de motivação para a gente, das nossas ideias, dos nossos sonhos e dos nossos momentos. Entendeu? E a gente não pode deixar espaço na nossa cabeça para coisas negativas, não pode. Então, quando eu vou sair de casa, minha casa tem que me motivar. A minha família tem que me motivar. Eu tenho que sair da porta motivado para que tudo aquilo que está no porta-retrato continue acontecendo. Entendeu? Para que eu possa prover aqueles momentos sempre, todas as vezes. Entendeu? Para que as pessoas, para que você continue construindo um legado. Quando a gente falar de legado, vai ser um capítulo muito legal também do módulo 5, que inclusive eu estou regravando, porque eu tive mais informações e fiz
tive outras ideias. Então, 55% é não verbal. Então, como é que você estava quando você está indo treinar, recrutar? É de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer jeito. Entendeu? Vocês não podem estar com o cabelo, a barba tem que estar feita, a autoestima de vocês tem que estar em cima. Entendeu? Quando vocês falarem do produto, o tom de voz tem que subir, o olho tem que brilhar. Quando vocês falam do seu líder, quando vocês falam da sua empresa, quando vocês lembram das suas apresentações e lembram dos prêmios que vocês ganharam ou do que vocês querem ganhar. Por isso que isso é muito importante. Entendeu? Então, a nossa parte, nós crescemos de dentro para fora. E toda a comunicação humana eficiente é de dentro para fora. Por isso, quando eu tenho essa atitude, 90% da venda eu fiz. Porque todas as pessoas querem ser felizes. Todas as pessoas querem estar sorrindo e querem ter uma postura ereta e querem ter um brilho no olho e uma feição de tranquilidade na cara. E aí eu pergunto para vocês, mas Luiz, como é que eu vou ter essa tranquilidade se as minhas contas estão encavaladas, se eu estou numa instabilidade financeira muito grande, eu comecei nesse negócio e não tenho certeza se vai dar certo? É muito fácil para você falar isso e de ter tranquilidade depois. Quem me conhece sabe que eu sempre fui assim. Com um Vectra, com 108 mil quilômetros rodados, com uma empresa dando prejuízo, que demorou 2 anos para dar resultado, a minha empresa de multinível, a Omni, que todos vocês sabem, eu era desse jeito, eu confiava tanto, que eu falava assim, se eu cadastrei uma pessoa, eu posso cadastrar 10 mil. Eu não achei ainda, e meus líderes ainda não atingiram a maturidade. Eu tinha tanta certeza que eu fazia qualquer coisa, eu colocava projetor para sustentar como eu sabia, eu tinha certeza de onde chegar. Certeza, então por isso que eu tinha tranquilidade, que eu confiava em mim, eu sabia aonde eu ia chegar. Porque eu entendia que todas as pessoas que vinham atrás de mim, como meu avô, meu pai, os empreendedores, até o Rockefeller, Andrew Carnegie, eles estavam no mesmo caminho que eu. Quanto maior o sonho, maior o obstáculo. Sem sofrimento não tem vitória. Entendeu? As melhores vitórias que a gente tem na vida são as mais sofridas. Porque Deus faz assim mesmo. Fala, olha, você quer vencer, eu vou te dar um obstáculo. Porque se ele me desse um montinho para vencer, todo mundo vencia. E a vida não é assim. Né? Passa pelo buraco da agulha aqueles que são merecedores. Entendeu? E é exatamente isso que vocês têm que fazer. E acreditem em mim. Funciona. Funciona. E aí eu sempre tive uma frase comigo que as pessoas sempre falavam. As pessoas sempre tentam te medir pelo seu sucesso aparente financeiro. Então, de repente, se eu faço uma dívida de 3 mil, compro um Audi zero e apareço lá, o cara tá com Audi, né? Muitas pessoas acham, bom, o carro é um indicador de prosperidade, que ajuda as pessoas a chegarem perto de você e talvez dê uma facilitada. Isso realmente é verdade. Mas é essencial? Não, eu não cresci com carrão. Nunca fiz dívida para comprar. Eu comecei um negócio com o Vectra. O Vectra era um bom carro, mas ele tinha alguns anos de uso, 5, para ser mais exato. Então era como se eu tivesse um carro hoje, 2012 ou 2012, 2011, 2010, para trabalhar, um carro mediano, tipo um Astra, um carro comum, com muitos quilômetros rodados, um sonho, só que quem conversava comigo achava esse cara milionário. Em função da minha crença, em função do meu sorriso, e eu falava sempre aonde eu ia chegar. Eu estava sempre falando do meu quadro de sonhos. Sempre para os lugares que eu queria conhecer, que eu ia conhecer, sempre quais os números que as salas iam chegar, que a minha equipe ia ter, quanto minha equipe ia ganhar, sempre. Eu inspirava as pessoas. E quanto mais eu falava, mais as pessoas se inspiravam. Quanto elas mais se inspiravam, mais emoções positivas. Emoções positivas, pensamentos positivos, que geram ações positivas. Vamos lá? Voltou? Todos aí? 0 a 10? Voltou? Vocês ouviram a frase? Da onde vocês pararam? Voltou? 10, 10, 10, 10, 10? Voltou? Vocês ouviram a frase, né? Não se deixe medir por aquilo que você tem, e sim por aquilo que você acredita. Quando uma pessoa tenta te medir pelo que você tem, ela não serve para você, porque você não inspirou ela. Você errou, e talvez ela tenha o perfil errado, e talvez você errou com ela. Você não perguntou, você talvez não tenha sido... a sua posição, o seu não verbal não tenha sido tão bom, e seu paraverbal também tenha sido não tão bom assim. Então você não inspirou, então a pessoa quer saber, ok, me mostra quanto você ganhou. Lembrando que é o seguinte, quando a pessoa quer estar com você para ter aquilo que você tem, ela não presta, tá? Assim, não tem o mesmo objetivo. Ela tem que estar com você por aquilo que você acredita. E ela nunca vai te largar. Se ela está com você porque você acredita, ela não vai te largar. Então, gente, é muito importante que vocês tenham essa noção. Então, deixa o cara falar. Pode deixar. Deixa ele falar.
Então, quando eu estou fazendo, eu vou pegar aqui, eu chego cheio de atitude. E aí, de repente, eu chego para a pessoa, eu estou entrevistando, eu estou com o Abdias aqui do meu lado, e eu chego para o Abdias, eu vou recrutar o Abdias, eu falei, Abdias, eu liguei para ele, falei, eu conheci uma oportunidade incrível, eu fiz a minha lista de pessoas, e eu estou montando uma equipe, e eu estou precisando de pessoas empreendedoras, e eu estou querendo tomar um café com você. O que você acha? Você tem terça ou quinta, às 3 ou às 5 horas da tarde. Eu dou 2 opções sempre de dia, de horário, marco com ele, e eu falo, Abdias, como é que está a sua vida? Né? Como é que estão os seus sonhos? Está feliz com o seu emprego? Você ganha o que você merece? É sempre a primeira pergunta que eu faço. Você está ganhando o que você merece? E os seus sonhos? Como é que estão os seus sonhos aí de 0 a 10? Está realizando? Ele vai me falar, não, Luiz, não tá indo, sabe como é que é mercado, é a crise, não sei o que e tal. Fala, Dias, eu achei um negócio muito, muito bacana. E eu estou selecionando alguns amigos para a gente fazer parte da minha equipe. E eu vou me dedicar a essas pessoas. 100% do meu tempo. Para a gente bombar. Um produto top, entendeu? O mercado está voltado para isso, um mercado de bilhões. Só que é o seguinte, eu não vou gastar meu tempo com qualquer pessoa. Portanto, eu vou te mostrar agora uma apresentação. Eu vou te mostrar um produto. Eu vou te mostrar um meio de ganhar dinheiro. Se você passar nessa apresentação e responder as perguntas certas, talvez eu te convide para fazer parte da equipe. E se você achar que você também tem conexão com esse produto, você também vai querer fazer parte. E aí, então, no final dessa apresentação, talvez a gente possa fazer um bom negócio. E aí, quando eu for mostrando para o Abdias, eu falei, Abdias, o que você acha de uma indústria de bilhões de dólares? Ou de trilhões, ou de centenas de milhões, eu não sei qual é a sua indústria. E você sabe que todas as pessoas usam esse produto? E diz uma coisa, quantos milhões fiquei? Eu vou mostrando. O que você acha desse produto? E desse produto? Eu falo assim, você gostaria? Quantas pessoas que você conhece que usam? Aí, de repente, eu falo quando eu começo o plano, Abdias, imagina só, você prefere ganhar 100% de si ou 1%? Eu vou perguntando. Quando ele me fala eu não sei, eu falo o que é que você não sabe? Entendeu? Você hoje trabalha 8 horas por dia e você me fala que você não ganha o que você merece. Estão todos me ouvindo aí? Me dê um 0 a 10 aí. Vocês estão todos me ouvindo? Maravilha. E aí, então, eu vou deixando o Abdias falar. O que eu estou fazendo? Eu estou extraindo informação dele. Ele fala, não, Luiz, só gostei quando ele fala. Quando eu mostro o plano, ele fala para mim, poxa, Luiz, mas eu não gosto de chamar os meus amigos. Eu falo, Abdias, me diz uma coisa, o que você gosta de fazer? De verdade. Entendeu? De verdade. Você não gosta de dar oportunidade para as pessoas? Aí talvez ele tenha um bloqueio com vendas, um bloqueio com convite. Tem muita gente que tem esse tipo de coisa. E aí eu falo, Abdias, olha só, eu não vou te convencer de nada, tá? Eu não vou te convencer, mas eu penso o seguinte, quem tem uma rede de farmácia rica, você tem dinheiro para montar uma rede de alguma coisa? Não. Só que rede de pessoas são as pessoas que gostam de você, que confiam em você, e que quando você apresentar, elas vão decidir por elas. Você não precisa pré-julgar. Todos os seus amigos hoje me perguntam, se eu te perguntar para 10 amigos seus, quantos ganham que merece? Quantos vão responder para mim? Eu ganho que eu mereço. Sabe quantos? Quase nenhum. Acho que numa sala de 500 pessoas no domingo, 3 levantaram a mão. 3 ganham que merece. 3. E eu ainda não sei se esses 3 estavam bem no binário. Ou se são pessoas na nossa 3. O resto não ganha. Quantos de vocês estão realizando seus sonhos? Poucas pessoas vão falar. Qual é a oportunidade? Eu tenho um caminho. Só que esse caminho você só vai seguir comigo se você acreditar no que eu acredito e se você for se dedicar e ter o comprometimento. Primeiro, eu vou mostrando o produto, lembrando dos 8 hábitos. O que eu faço? Primeiro eu vou perguntar dos sonhos dele, no meio da apresentação, antes de começar, quais são os seus sonhos. Porque depois, quando eu mostrar o programa de ganhos e o programa de premiação, eu vou falar, e aí, olha a empresa realizando seus sonhos. Isso é bom, imagina você aqui nesse cruzeiro com a sua família. Imagina você te dando isso aqui por semana. Agora eu pergunto, é mais fácil você motivar e achar pessoas que tenham o perfil dessa oportunidade ou continuar fazendo o que você faz? Foi fácil para mim chegar até aqui? Não foi. Um dia eu vou contar, a minha história está no curso, mas tem trechos da minha história que eu vou contar pessoalmente para vocês numa palestra, só na palestra, para vocês entenderem o contexto de algumas coisas, de como não foi fácil. Só que o meu sonho, a minha vontade, a minha liderança, as minhas famílias, as pessoas que acreditavam em mim, sempre me empurravam. Primeiro que elas não me deixaram desistir, porque depois que você começa, eu não posso desistir. Olha quantas pessoas acreditaram em mim. E eu tinha que seguir em frente. E vocês também têm que seguir em frente. Olha quantas pessoas acreditam em vocês.
Olha quantas pessoas acreditam, olha, vocês estão fazendo o que aqui comigo essa hora, em vez de estar viajando? Vocês são rainmakers. Só que vocês têm que passar essa inspiração para as pessoas abaixo de vocês. Vocês têm que aprender a fazer isso. Então deixa a pessoa falar. Fala. E aí no final, se as forem muitas objeções, eu vou falar, Bidia, sabe que eu cheguei à conclusão que você tem medo. Por isso que você não ganha o que você merece. Você tem sonhos, mas não quer realizá-los. Porque se você trabalha 5 anos, há 10 anos, não tem 3 mil reais economizados, você tem sonho de trocar sua casa? Sonho de viajar o mundo? Como assim? Se o que você faz, você não consegue economizar 3 mil reais, e eu te apresento uma oportunidade onde eu vou te ensinar, onde eu estou falando que eu vou dedicar minha vida a isso, e você está com medinho, eu me enganei sobre você. Você não é um empreendedor. Você ainda precisa pensar um pouco mais sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o próximo da minha lista, e eu só tenho 5 mais pessoas para recrutar. Você me liga nesse meio tempo, para saber se você ainda quer entrar na minha equipe. Que boa! Eu vou recrutar 100% das pessoas? Nunca, também não quero. Não quero perder meu tempo, porque imagina se o Bidias entra na minha equipe e fica reclamando. E fica no grupo de WhatsApp enchendo a paciência. Sabe o que eu faço com as pessoas da minha equipe que enchem a paciência? Eu devolvo dinheiro. É simples. Porque o meu tempo tem que estar destinado a pessoas que querem produzir. Produzir. Não a pessoas que querem ficar picuinha. Não existe empresa perfeita, não existe plano perfeito, não existe produto perfeito e muito menos família perfeita. Alguém aqui pode me falar que tem uma família perfeita? Uma esposa que você nunca se frustrou com alguma atitude dela, um marido que nunca tenha te frustrado, que você esperava flores no dia do aniversário e ele esqueceu para jogar bola com os amigos? Ou vice-versa? Será que tudo... Por que a gente exige uma empresa perfeita? Que sempre faça tudo. Por que o plano precisa ser perfeito? Por quê? Porque não existe perfeição. O ser humano é imperfeito, está em movimento o tempo todo. A imperfeição talvez seja uma marca, seja a nossa marca e a principal razão pela qual a gente evolui. E por que a gente cobra a perfeição? Nós não temos que cobrar a perfeição, nós temos que cobrar solução, lealdade. É isso que nós temos que cobrar. Porque se você se é leal, se você é ético, acontecer uma imperfeição, você vai o quê? Resolver a imperfeição. E aí nós estamos falando de algo que realmente funciona. Algo que realmente funciona. A imperfeição é algo bom, é algo ruim. Porque a gente não consegue com todo mundo, a gente se frustra com todo mundo. A frustração também é algo bom, porque na frustração a gente talvez entenda que a nossa expectativa foi alta demais, né? Ou que talvez a gente errou, ou que talvez a gente tenha que fazer de novo para não se frustrar. Mas tem pessoas que desanimam. Sabe por quê? Porque quando acontece uma frustração, uma baixa nas vendas, ela lembra de coisas negativas em vez de criar âncoras positivas. Eu lembro de quando eu perdi dinheiro, eu lembro quando as pessoas falaram que eu não ia conseguir. E eu não lembro daquelas vezes, eu não lembro das fotos de viagem do meu quadro de sonhos, ou das pessoas que estão esperando o meu resultado, ou das pessoas pela qual eu mereço entregar o resultado. E eu vou falar uma coisa melhor para vocês. Vocês podem até no final da vida não realizar todos os quadros de sonhos, o que eu duvido se vocês continuarem tentando com muito afinco, com tanta informação que vocês estão tendo. Mas quando vocês tentam até o fim da vida, a gente deixou um legado de persistência, um legado de motivação, um legado de nunca desistir. E sabe que o seu filho, a sua família, os seus amigos vão lembrar de você? Ele sempre acreditou, sempre fez, sempre correu atrás dos seus sonhos, nunca foi acomodado. É isso que me motiva. A maior herança que meu pai me deixou foi essa. De lembrar o que ele faria agora. Ele nunca desistiria. Ele nunca baixaria a guarda. Ele sempre arrumou uma solução. Meu pai era um mestre em arrumar solução e em mediar problemas entre pessoas. Um mestre do relacionamento. E eu sempre tenho isso. Esse foi o legado. Essa foi a grande herança milionária que ele me deixou. Então, e a grande herança milionária que vocês têm que deixar. O Steve Jobs deixou para o mundo. O meu pai deixou para os meus líderes, para os meus consultores e para as pessoas da minha rede. Olha só que legal, todos conheciam. O caixão do meu pai foi carregado por todos os meus líderes com um grito de guerra e alguns deles choraram muito mais do que eu, tipo, consolar. Consolava minha mãe, consolava minha irmã e consolava os líderes. Que foi um negócio bem bacana. O Hector, olha lá, o Hector falando que estava lá. E assim, porque as pessoas adoravam o meu pai. E esse foi o legado que ele me deixou. Aí eu pergunto, quando você desiste, qual o legado que você deixa? Será que isso não é suficiente para você continuar tentando? Será que isso não é suficiente para você ligar para o seu líder e falar, cara, me ajuda? Qual a vergonha nisso? Não é para você se olhar no espelho e falar, realmente, minha roupa, meu sorriso, meu olho, de você conversar com a sua esposa e falar assim, olha só, eu preciso de mais autoestima, por favor, vamos se unir. Né? Ou seja, será que não é isso
Será que não é essa a essência da vida? A gente tentar sempre alcançar lugares onde as pessoas falam que não é possível, sem desmotivar. Lembre-se, né? Da emoção, que gera o pensamento, que gera a ação, que gera o resultado. Por favor, não se esqueçam disso. E nunca deixem as pessoas te medir por aquilo que você tem, e sim, deixem elas te medir por aquilo que você acredita. Isso é muito importante, mas muito importante. Tá? Então, gente, quando eu falo de palco, tá? Quando eu estou falando de palco, quando eu estou falando de apresentação, quando eu estou falando de passar um plano, eu estou falando de atitude. Eu estou falando, olha só o que você lembra da cor verde, né? De um terno bem vestido, do gesto, do cabelo cortado, do sorriso no rosto. Né? Quando eu conto uma piada, ou quando eu tiro sarro de mim mesmo no palco, eu tiro sarro com o meu sobrenome. Né? Luiz Francisco Ribeiro Pinto, eu devia ser um urologista, né? Doutor Pinto. Era muito melhor fazer rede, imagina, eu ser a marca da urologia no Brasil. Doutor Pinto, você está com problema, onde você vai? No Doutor Pinto. Olha que maravilha. E aí eu tiro sarro com as pessoas, e elas ficam falando assim, os meus amigos no colegial, né? A gente fala hoje de bullying. Os meus amigos, e o sobrenome dele é Pinto, a chamada, aquela história toda, né? Até o dia que eu aprendi sobre o inconsciente humano. Que no inconsciente se registravam o quê? Imagens. É a mesma coisa assim, olha, vou falar para vocês, não pense no amarelo. Acabou, todo mundo pensou no amarelo, né? Eu já sei, todo mundo pensou no amarelo. Aí, de repente, eu chegava com meus amigos, né, falava, gente, vocês estão em desvantagem comigo, em muita desvantagem. Por que, Luiz? Vocês se acham mais bonito do que a gente? De maneira nenhuma. Mas o meu sobrenome deixa vocês em desvantagem. Porque quando eu chego para uma mulher e falo, prazer, Luiz Pinto, o inconsciente dela, na hora já liga as duas palavras. Vocês têm que todo chaveco, não sei o quê, para chegar lá e ela já dá risada. Entendeu? Então, ou seja, eu desenvolvi a maneira pela qual eu tirar sair. Quando você conta isso para as pessoas riem, vocês conseguem quebrar o gelo. E é isso que as pessoas dão as piadas. Por exemplo, qual é a única cidade do Brasil que não tem táxi? Né? Uberlândia. Né? A terra do Uber. Uberlândia. A única terra do Brasil, a única cidade do Brasil que não tem táxi. Então vocês imaginam só, quando você conta isso do palco, é o que as pessoas lembram daquilo que você acredita, né? Da sua comunicação não verbal. Nós vamos ter um treinamento, eu vou dar um treinamento para 20 pessoas sobre palco, apresentação. Eu vou marcar uma palestra para final de maio, começo de junho, para encerramento do Sem Limites. Para muitas pessoas no domingo e para alguns selecionados, para a gente fazer o workshop. E essas pessoas vão, inclusive, dar alguma palestra para essas 200 pessoas. Vou fechar para 200 só, um grupo pequeno de pessoas, porque eu quero fazer um trabalho muito, muito selecionado com isso. Tá ok? Em muito minutos ao vivo. Again. Estamos no... É inacreditável. Eu tenho que pegar uma seleção de piadas para esses momentos, porque está gravado ali. Vamos lá. Galera, travado. Reconectando. Inacreditável a instabilidade da internet. Olá, estamos de volta. Então, ok, faça contato visual, mão, posição, gestos, seguem palavra, use de acordo com o significado das palavras, tá? Eu quero dar um treinamento só sobre isso, presencial, sobre gestos, mão, posição, movimento, para que você consiga transmitir seus sentimentos com o seu corpo. Isso é muito importante, que você tenha expressão. As pessoas são tímidas e ficam com medo. E aí você não consegue fechar ninguém, não consegue vender nada. Você fala, eu sou ruim. Não, você não é ruim. Você é envergonhado, você não acredita em você. Você acha que as pessoas estão o tempo todo te olhando, te criticando, ou esperando que você seja um William Bonner. Ninguém está esperando isso. As pessoas só querem ver você. Quando você é uma pessoa solta, alegre, as pessoas... Nossa, olha como ele fala. Olha, mesmo que seja errado, tá, o português. Porque eu tenho muitas pessoas que não tiveram educação, que trabalharam na minha equipe, que vieram de baixo, mas, nossa, o cara se expressa, o cara tenta, é que nem o cara que, sabe, então, essa vergonha, essa história de você achar que a pessoa tá lá, olhando para você, te medindo, né, perguntando, nossa, será que ele vai fazer? Não estão, gente. As pessoas estão lá para saber o que você pensa. Entendeu? Então, assim, eu já contei piada de gente, por exemplo, sem orelha, eu achei que não ia ter ninguém sem orelha, na parte tinha um cara sem orelha que ficou ofendido, né? Eu já contei piada de português e tinha português, eu já contei piada, enfim, eu não conto mais tanto piada, mas eu continuo contando algumas, mas o que eu quero que vocês entendam é que
O contato visual é importante vocês não terem vergonha. É importante quando vocês acreditam no seu sonho, acreditam onde vocês querem chegar. Eu nunca te pergunto por causa disso, porque eu falo assim, eu vou colocar minha crença e vou falar a minha crença. Se aquela pessoa acreditar na minha crença, ela vem comigo. Se ela não acreditar, bora na crença dela, bora na minha crença. Acabou. É simples. Se ela não fechar comigo, o que tem? Eu tenho mais 6,9 ou 7 bilhões de pessoas para convidar, e quem não tem oportunidade é ele. Eu tenho a minha e estou feliz, porque eu nunca conheci uma empresa onde eu pudesse ganhar, onde eu tivesse um caminho para que um dia chegasse. Demora 5 anos para chegar a diamante. Ok, eu conheço 30 pessoas que trabalham há 30 anos e não chegaram a lugar nenhum. Nenhum. Não chegaram a São Bernardo. Não chegaram a lugar nenhum. 5 anos para ser diamante, 2 anos para ser diamante, seja lá quanto tempo é. Depende do seu plano, do tamanho da sua empresa e da sua velocidade. Eu posso garantir para vocês que é pouco tempo. Eu posso garantir para vocês que é muito pouco tempo. Tá? Isso aqui chama rapport. Imite, a gente vai treinar rapport. Tá? Eu quero treinar com vocês pessoalmente rapport. Imita a posição da pessoa. Isso é muito legal. Você coloca na mesa que você faz uma entrevista assim direita, a pessoa assim direita. Você vai para frente assim, é como se você estivesse intimidando ela, pegando uma resposta. Quando você vai, ela está falando, quando você vai para trás, você dá aquela sensação assim, você vai ver que com o tempo a pessoa vai te imitar. E quando ela te imita, você sabe que ela está na sua. Ou seja, primeiro você começa a criar rapport com ela, quando ela entra em rapport com você, esquece, a venda está feita. Está feita. A gente vai falar bastante sobre isso também. Tá? Quando você está na apresentação, seja num palco, seja passando plano, você não pode esquecer de 3 coisas. Venda você, venda o produto, venda a empresa. Nesta ordem. Apresente-se, pergunte sobre o ouvinte. Ele quer que você se interesse pela vida dele. Ele não quer saber o quanto você é bom, quanto você pagou pela Montblanc. A Montblanc é para ele olhar ali, o seu bom terno, é para ele falar, nossa, que terno bonito, para saber que você é uma pessoa bem-sucedida, que se importa com a sua aparência, mas ele não quer saber onde você comprou e quanto você pagou. A menos que ele pergunte, não responda, por favor. Entendeu? Porque ele quer saber sobre ele quer que você se interesse sobre ele. Ele está lá sendo entrevistado, lembra? Você pode ter 2 posições quando você vende um produto. E você perguntar se ele é suficiente bom para participar da sua rede, para consumir aquele produto, se ele tem perfil de ser seu cliente, ou você pode estar como um vendedor, né? Ou seja, ficar tentando vender e convencer a pessoa de alguém. Então pergunte, porque ao afirmar você é o vendedor, ao perguntar você está entrevistando aquela pessoa para fazer parte da sua equipe. Sorria, né? E esse seja, Luiz, assim, seja positivo. É óbvio, se você não sorrir, se você não for entusiasmado, é que você não acredita em você. Vai procurar emprego, então. Entendeu? Porque se você está no seu emprego nessa oportunidade maravilhosa, é porque provavelmente ela te mostrou algo que seu emprego não podia te dar. E porque você viu pessoas chegando lá. E se essas pessoas podem, você também pode. Você também pode. Entendeu? Então faça o ouvinte confiar no seu produto. Mostrando, perguntando sobre os concorrentes, qualidade, característica. É importante ele sair, pelo menos, com essas 3 aqui gravadas. Você, porque ele vai fazer por você. Mas é óbvio que tem que existir um produto, porque senão você pode perder a credibilidade. E depois a empresa. Você, o produto, a empresa. Sacaram? Você, o produto, a empresa. E todo o resto, eu falei, né? Qual é a frase? Não se deixe, né, não, se medir por aquilo que você tem, e sim por aquilo que você acredita. Tá? Agora a gente pergunta o seguinte, né? Eu vou fazer um negocinho com vocês nessa tela aqui. Quando usar a lógica e a emoção? Então a gente sabe que a compra racional é uma compra gerada numa comunicação de fora para dentro. A gente explicou isso no módulo 2. E a compra emocional, né, é uma compra que está ligada mais ao porquê das coisas. É uma dimensão social importante, o balanço entre o lógico e o instinto. O processo é puro, apenas uma atitude, suposições, são emoções envolvidas. Quando eu, por exemplo, eu vou ver o carro que estava no filme do artista que eu gostei. Pronto, eu estou emocionado, eu estou decidindo aquele carro que é um pouquinho mais caro, mas eu me vi dentro dele por causa de uma emoção. Tá? Enfim, as pessoas são humanas, instinto e impulso leva a pessoa a moldar uma decisão. Quero que vocês entendam isso. Tá? O lado racional faz que a pessoa simplesmente tome uma decisão, mas apenas é uma decisão como outra qualquer, isso não conecta você a elas. Então, qual das 2 escolher? As 2. Né? Sempre ouvimos que no caso das vendas as pessoas compram porque estão sensíveis em um dos 2 casos. Né? O legal é a gente escolher ambos. De qualquer maneira, todas as pessoas têm os 2 lados do cérebro. Então eu mostro o meu produto, eu mostro a empresa, só que quando eu vou mostrar, eu mostro o porquê. Eu entro com a emoção, com o instinto,
porque eu quero saber o porquê. Porque a maioria das pessoas que eu fechei, que são pessoas que trabalham comigo a longo prazo, eu sempre falo para elas o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E elas se conectam comigo, não é o que eu estou fazendo, ou o que nós estamos vendendo, mas o porquê nós estamos fazendo. O porquê que nós estamos fazendo Rainmakers. Porque o Rainmakers ajuda, a gente quer juntar um time de vencedores, independente da bandeira. Um time de pessoas que são Rainmakers. Olha que sonho legal. Imagina a gente numa sala com 2.000 pessoas de sucesso em vários tipos de negócios, em vários tipos de empresa, todas falando sua experiência. E imagina que legal, cada um depois num exercício, numa prática, num workshop, cada um falando do seu produto e tentando convencer o outro produto para a gente conseguir não ter as pessoas que fazem lá a mesma coisa. Olha que fantástico eu poder pegar uma pessoa e falar assim, me fale tudo sobre o seu produto. Os pontos fortes, os fracos, e aí você tenta vender seu produto a uma pessoa que não acredita no seu produto, e vice-versa. Olha que treinamento fantástico a gente pode ter, e todas as pessoas bem-sucedidas em suas áreas, todas as pessoas que acreditam, pessoas que são superiores à inveja, pessoas que são éticas, pessoas, entendeu? E outra, eu estou reunindo pessoas de fora do nosso, de multinível. Eu tenho um palestrante top de multinível que está vindo, e eu tenho palestrantes, por exemplo, de marketing pessoal que vai assistir da Globo, e vai dar cursos para vocês de marketing pessoal, e esse cara é top. Então, por exemplo, vocês vão ver histórias fantásticas. Tem um amigo meu de 70 anos, maior empresa distribuidora de livro do país. Uma história fantástica. Eu tenho um amigo, um ex-Omni, que tomava conta da Omnilog, que hoje tem uma igreja chamada Hangar 7, trabalha com jovens, inspira jovens a vencer, reúne mais de 3.000 pessoas por semana, tirando essas pessoas da droga. As empresas na cidade onde ele atua só contratam pessoas porque ele ensina as pessoas a não entrar com processo trabalhista. Ele é um Rainmaker. Ele parou de trabalhar, colocou as propriedades dele em aluguel, pegou a herança do pai, vive de aluguel e resolveu montar esse legado. Então, por que eu faço Rainmaker? Eu faço Rainmaker porque eu sei que eu consigo juntar 1 milhão de pessoas no mundo que acreditam no que eu acredito. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. E as pessoas que se unem a esse projeto aqui. Por isso que eu criei um sistema de afiliados, para que vocês possam ter um link e possam ganhar dinheiros e prêmios e estarem com a gente. Por quê? Vocês ganham algum dinheiro, sim, indicando. Não, eu não quero não é ganhar 100 mil por mês. Isso vocês fazem na empresa e na oportunidade de vocês. Mas eu quero que vocês tragam seus amigos, não todos os seus amigos, só as pessoas que acreditam nisso que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Legal, Andréia, Hector, show de bola. Juan, Hangar 7, entra no Instagram, vê o trabalho dele com jovens. Eu fui lá palestra, fantástico o trabalho dele. Os jovens não têm dinheiro para dar, né? Sim, é um trabalho altruísta, é um trabalho que vem crescendo. Ele levou para Harvard 20 jovens com o dinheiro dele, para eles verem o que é. É fantástico. Ele é um Rainmaker, ele vai vir palestrar para a gente, ele vai vir fazer curso com a gente. Nós vamos lá no Hangar 7. Então, ou seja, é um Rainmaker. Vocês imaginem nós juntarmos os Rainmakers, né? Ou seja, pessoas que fazem show. Imagina nós nos juntarmos com tudo isso. A Isa, que está aqui nos acompanhando hoje, é uma Rainmaker que está em todos os nossos eventos. É uma pessoa, o Marcelo, que aí foi o restaurante japonês, aí o café, e aí agora também está no multinível. Eu conheço a história de vários de vocês aqui, eu tenho certeza que quanto mais anos se passarem, mais nós vamos estar juntos, e cada um contando. E aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero vocês todos no palco, eu quero fazer um grande evento em 2017, entre afiliados, alunos dos outros autores, de a gente colocar 3.000 pessoas numa sala. Eu quero que vocês vão contar a história de vocês. Eu quero saber como vocês venceram. Nós vamos fazer livros, vídeos de como vocês venceram para vocês darem exemplo. Imagine milhares de pessoas contando suas histórias e falando assim, é possível vencer. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, essa é a nossa bandeira, independente da oportunidade que vocês escolheram para vencer. Nós estamos aqui para nos unir, nos juntar, para que todos vençam na sua oportunidade e criar uma corrente positiva dentro do mercado. Entendeu? Legal, Andréia, que você acredita. Quero saber quem acredita igual a Andréia aí. Fala para mim, eu acredito. Então, gente, nunca se mostrem desapontados, tá? Porque isso não existe. Isso não existe. Eu nunca fico desapontado quando uma pessoa não acredita no que eu acredito. Né? Então, sabe por quê? Porque quando, na verdade, eu fico desapontado, talvez eu sinto, às vezes, quando eu vejo uma pessoa que não tem uma oportunidade, que não quer crescer, que está ali, está infeliz, porque quando a pessoa está feliz, está ótimo, né? Na verdade, eu não fico desapontado quando eu tenho um mau resultado, porque eu sempre aprendi com os meus erros.
Uma coisa que meu pai me ensinou, que a vida me ensinou, que eu aprendi também com os meus líderes, é que quando eu erro, eu ganho experiência. Quando eu ganho experiência, eu estou mais pronto para ganhar dinheiro. E quando eu ganho dinheiro? E quando dá tudo certo, o que eu aprendo? Nada. Sobe o ego, na verdade eu desaprendo alguma coisa, né? Eu desaprendi. Quando eu ganhei muito, era novo, eu desaprendi. Quando você erra, você aprende. Quando a pessoa tem a capacidade de fazer uma reflexão e ter uma autocrítica e continuar. Então, sempre que você erra, é um aprendizado. Portanto, não desanime com seus erros. É fácil. Vocês acham que para ganhar dinheiro tem que aprender a perder, não tem jeito. Eu nunca conheci uma pessoa que falou, vou ficar rico. E de repente construiu um negócio e ficou. Não, porque tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender a lidar com a gente é enganado por pessoas, a gente acredita em todo mundo, aí depois a concorrência, a tecnologia, falta de você saber liderar funcionários, de você às vezes ter equipe, de você lidar com seus uplines, downlines, você tem tanta coisa para aprender, como você edificar essas pessoas, tanta coisa que a gente tem para aprender, tanta coisa que a gente não aprende em um ano, a gente não aprende em 2. A gente demora um tempo, aí a gente ganha dinheiro pra caramba e faz um monte de besteira, um monte de conta, e aí a gente vai até a gente alcançar a estabilidade, a felicidade, porque a gente começa a entender o que é felicidade, aonde errou, aquilo, a gente começa a entender as âncoras, a gente começa a se ancorar em momentos positivos. Por isso que a casa, vou repetir, a casa de vocês tem que ser um foco. Vocês têm que chegar em casa, deixar os problemas do lado de lá, aproveitar, beijar seus filhos, lembrar dos momentos bons e ter sempre bons momentos. Se na Disney, no cinema, se não viajou, no pesqueiro, aonde for, onde vocês são felizes, vocês têm que fazer da casa de vocês. Do lado da minha televisão, eu tenho a foto do meu casamento, aí depois eu tenho com meu filho com a Disney, aí depois eu tenho o nascimento dos meus filhos. Como é que eu vou ficar triste com uma situação dessa? Eu tenho uma foto do Cadu. Eu vou... E aí, vocês estão me ouvindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, testando som. Som. Houve um erro aqui no slide, ok? Não é que ser normal incomoda, não. Ser normal é normal, ou seja, ser diferente incomoda, tá? O meu pessoal aqui comeu bola aqui na construção desse slide. Ou seja, quando você quer ser diferente, quando você acredita em algo que as pessoas não acreditam, incomoda as pessoas e elas vão tentar fazer você desistir dos seus sonhos, mas você é um waymaker. Você vai fazer de tudo para alcançar e para ter uma vida que ninguém teve, que apenas 5% das pessoas no mundo têm. E vocês fazem parte dessas 350 milhões de pessoas. Vocês fazem parte dessas 350 milhões. Eu tenho um objetivo muito forte na minha vida, que é fazer isso, que é levar essas pessoas junto comigo, porque eu não cheguei lá não, tá, gente? Eu tenho muita coisa que eu quero conquistar na vida ainda, eu tenho um legado para construir, eu tenho coisas que eu quero fazer com a minha família, eu quero fazer um campus para os Waymakers. Eu tenho um sonho de ter um campus. Eu estou falando aqui porque eu estou me comprometendo, porque quando eu falo os meus sonhos, eu me comprometo, principalmente esse que está gravado. Eu quero ter um campus Waymaker, como uma universidade, como um campus de empreendedores, de pessoas que acreditam no mesmo sonho, na mesma ideia, para cada empreendedor das suas palestras, ter lá os seus meios de pesquisa, para investir em novas ideias, para que as empresas vão lá mostrar tudo para a gente, entendeu? Sim, Andréia, é exatamente isso. Nós não podemos ser comuns, porque nós somos diferentes. Nós somos Waymakers. Ser normal incomoda, tem que nos incomodar, Emanuel. A gente não pode ser normal, porque a vida não pode ser normal. A gente só vive uma vez. E o nosso cérebro capta 400 bilhões de bits de informação por segundo. Olha quanto lugar bonito tem no mundo, quanto carro fantástico, quantas escolas bacanas a gente pode pôr nossos filhos, quantas experiências incríveis em restaurantes, hotéis, quantas coisas incríveis a gente pode fazer no mundo. E nós somos capazes disso. E o que a gente faz todo dia? A mesma coisa, reclama da vida e não faz nada para que ela mudar e fica dando o seu tempo, 8 horas do seu dia, por um salário que não te realiza. É mais fácil arriscar. Na verdade, a única segurança que a gente tem na vida é arriscar. É arriscar. Entendeu? Então, eu vou responder as perguntas aqui. Já começou. Verdade, penso que só o consumo de produtos e serviços, mas sim para a base, as vendas que sustenta, traz novos através das vendas. Não é isso? Através das vendas pode vir novos prospectos. E, Francis, eu sei que você adora venda direta, mas lembra, eu só aprendi a vender para recrutar. O meu negócio é criar rede.
Entendeu? É criar rede, é inspirar as pessoas a mostrar que, ok, eu posso vender minha cota de perfumes, eu sei que você está na Rinodê, e eu tenho grandes amigos e grandes líderes lá, pessoas que eu tive a honra de eles entrarem na OMI, isso é a primeira casa deles, e hoje talvez eles sejam que superaram em vendas, e são pessoas fantásticas que poderiam aqui dar dando treinamento, tá? Pessoas como o Pedro Andrade, como o André Robert, pessoas pela qual eu tenho a maior admiração e que você conhece, e o negócio é rede, sabe por quê? Porque quando eu vendo eu trabalho para mim, quando eu faço a rede eu trabalho para os outros, eu prefiro inspirar as pessoas a cada um vender 10 e eu ganhar uma pequena comissão sobre 1.000 perfumes vendidos do que, sei lá, então assim, óbvio que eu sei vender qualquer produto, eu era um vendedor. E até hoje, quando eu entro em algum lugar ou que eu faço um projeto, eu saio para a rua para vender, para entender as objeções, para poder treinar minha equipe. Mas meu foco está sempre na equipe. Está sempre em procurar pessoas que acreditam no que eu acredito. Mas, Luiz, como é que eu vou recrutar? Eu não sei o quê. Recrute pessoas iguais a você. Pessoas com a mesma condição que a sua. Porque se você pegar um cara igual a você, você já está 10 passos na frente dele. Quantos livros você leu? Quantos treinamentos você assistiu? E quantas pessoas estão na mesma situação que você estava 8 meses atrás? Comece com elas. Entendeu? Mas construa a rede. Boa noite, Luiz. Tenho 22 anos, Gabriel, e gostaria de saber como passar credibilidade ao fazer o convite a uma pessoa mais velha, como empresário, a um cara, como fazer esse convite para que elas interessem conhecer. Gabriel, eu comecei com 23, tá? A primeira coisa é a roupa, tá? Se você vai convidar uma pessoa mais velha, você tem que criar rapport com ela. Eu sempre adorei o terno e gravata, o terno e o blazer, sempre está bem vestido, acho que foi um espelho do meu pai isso, e isso te dá credibilidade. Os mais velhos, se você tem uma pessoa de raciocínio rápido, sabe o que você quer, os mais velhos sabem reconhecer quando existe uma pessoa inteligente na frente deles. E eles sabem também que não é preciso ser velho para ganhar dinheiro hoje em dia. Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos eles foram bilionários jovens e sabem que a gente está na onda das empresas de tecnologia e de aplicativo e que eles estão ficando ultrapassados e que eles não conseguem acompanhar a informação. Mas você precisa ser uma pessoa bem informada, uma pessoa com brilho no olho, muito bem vestido e muito certo da sua atitude, mas perguntando. Porque uma coisa que a pessoa mais velha às vezes pensa, é muito novinho, tem muito que aprender, quando você demonstra muitas certezas. Entendeu? A questão é deixar a dúvida no ar. A questão é perguntar para ele se ele está satisfeito, é perguntar para ele o que ele está buscando, é perguntar para ele se a gente pode fazer uma parceria, unir a minha velocidade com a sua experiência nesse novo projeto. O que é que você acha? Vamos arrebentar. Eu tenho muito a aprender com você, você tem muito a aprender comigo, eu tenho certeza disso. Uma parceria. Uma parceria. Vocês entenderam? Entendeu, Gabriel? Espero que tenha solucionado. Qualquer coisa, o grupo de WhatsApp está aí para a gente discutir mais sobre isso. Tá? Nós temos nosso grupo de WhatsApp agora, né? Eu estou vendo vocês quietinhos lá, tá? Para quem não participa ainda, pode pedir para o Hector aí, eu também sou administrador, me manda o inbox, eu coloco vocês aí. Beleza, Gabriel? 22 anos, cara, minha vida, lembro eu há 17 anos atrás, boa sorte, tenho certeza que você vai arrebentar, tá? Eu acho que o Gabriel está na Ares, se eu não me engano, não é isso? Grande empresa, manda um abraço para o Ivan. Adoro ele. Inclusive tem no minhas landing page, tem uma entrevista com ele, super bacana, ele é super legal. Enéas, é só me achar aqui. Ah, Gabriel, você é da Revolution? Beleza, então tem outro Gabriel de 22 anos na Ares. Legal. A Revolution é uma empresa top, empresa que eu estou lá. E vamos lá também, assim como todas as outras que estão aqui, eu gosto de muitas delas. Ok, a gente pode deixar aqui que eu adiciono. Você pode me mandar algumas músicas de exemplo? Luciano, as músicas que eu gosto que estão lá são músicas que me lembram bastante momentos na minha vida, ícones das telas que eu gosto da história deles. Por exemplo, as músicas do Think Different, que são as campanhas da Apple, que eu sou apaixonado, todas elas me inspiram de alguma maneira. Eu coloquei lá as minhas músicas âncoras e colocando o porquê que cada uma delas me inspira. Vocês podem usar as minhas para vocês, ou vocês podem começar, por exemplo, tem uma música lá que eu estava com 2 melhores amigos em Lisboa, e a gente cantando aquela música, e quando eu escuto aquela música me vem aquela sensação de alegria, liberdade, de dever cumprido. Quando eu estou treinando, eu gosto do rock, porque o Sylvester Stallone, para mim, e aquela trilogia do rock, eu adoro o fato de ele ter ganhado o Oscar, de ele ter vendido o cachorro dele,
de terem oferecido uma grana para ele não ser o ator principal, ele não ter aceitado e ter ganhado o Oscar. Eu acho fantástico, aquilo, toda a história dele vem na minha cabeça quando eu escuto a trilha sonora, e aquilo me dá força para treinar, para correr, para subir num palco. Então, ou seja, cada uma delas ali tem um motivo. Então, vocês podem usar o meu motivo e criar um motivo, mas tem que ser coisas especiais. Tem que ser músicas que quando você escuta te levantam da cama, ou te relaxam, ou quando, sabe, são coisas que... Eu vou montar um treinamento sobre isso próximo webinar. Eu vou fazer um negócio muito legal. Hector, eu também sou um Rainmaker e tenho muito orgulho que você é um. Tá? Qual é a série para assistir que você falou no último vídeo? Os Homens que Construíram a América, está na Netflix, e American Genius. Eu não sei se essa última está já no Netflix, eu só assisti ela em inglês, mas eu tenho certeza que Os Homens que Construíram a América já está em português. Tá? Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Vocês também, lembrando que vocês podem fazer as perguntas via WhatsApp. Eu vou anotar. Hector, você pode anotar esses telefones aqui e colocar todos no grupo aí pra gente, que eu sei que você tem a condição de fazer isso. Tá? Gente, se ninguém mais tem uma pergunta, eu vou encerrar aqui hoje com vocês. É quinta-feira, véspera de feriado, tenho certeza que talvez vocês queiram aproveitar aí a sua família e refletir sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Esse webinário vai ficar gravado. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, assim como o curso. Tá? Eu também estou no grupo de webinário. Quero fazer um evento fantástico com vocês aí. Quero muito sucesso. Se vocês tiverem algum probleminha durante a semana de cadastro, de perfil, ou objeções, anotem as objeções para os webinários. Também passem no grupo. Esse é o intuito do nosso grupo de WhatsApp. E eu estou aqui para ajudar vocês, porque se vocês estão aqui, vocês acreditam no que eu acredito. Somos Rainmakers. Vocês merecem toda a minha credibilidade, meu respeito. E a gente começou, isso aqui está pequenininho. Não está muito grande, nós não somos em muitos. Mas eu tenho certeza que nós vamos ser em centenas de milhares, porque aqui não está envolvido uma empresa, não está envolvido produto, aqui está envolvido crença, aqui está envolvido um sistema para motivar e para levar as pessoas de maneira prática, não teórica, prática, até onde vocês querem chegar, do ponto A ao ponto B, assim como aconteceu comigo. Ok? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a Milton, Wesley, Darlan, Andréia, Ana, Isabel. Boa Páscoa, bom feriado. Aproveitem a família de vocês. Beijem a todos. Sonhem. Realinhem o quadro dos sonhos de vocês. Comecem segunda-feira. Lembra? A melhor roupa na segunda-feira. A melhor roupa. Repitam, que vocês não vão se deixar se medir por aquilo que vocês têm, e sim por aquilo que vocês acreditam. Tá? Eu estava conversando com o filho do Carlos Wizard, encontrei com ele por acaso no Otávio Café, e eu vou mostrar o produto da Tagpoint para ele, nas lojas do Mundo Verde, e isso é energia, né, é o universo, é o segredo. E ele é uma pessoa humilde, bacana, fantástico, um empresário, sem sombra de dúvida, uma das melhores pessoas que eu conheço. E quando eu converso com ele de igual para igual, apesar de eu saber que ele tem 30 vezes mais do que eu, mas não é importante, porque nem é importante para ele também. Porque ele me mede pela minha crença e eu meço ele pela crença dele, entendeu? Então, se ele tem bilhões e eu tenho milhões, ou se ele é muito mais rico que eu, o que importa é isso? O que importa que amanhã eu posso estar no lugar dele, depois ele pode estar no meu, que eu acho muito difícil, mas eu posso chegar até onde ele está, né? E a vida é assim, e eu não preciso ficar tremendo quando estou conversando com ele, nem muito menos será que ele vai me atender? Não. Imagina, porque o meu produto pode fazer com que ele venda 20%, 30% a mais. E isso faz com que eu seja muito importante, que eu saiba uma coisa que ele ainda não sabe. E isso me põe numa situação, para mim, de muito privilégio. Entendeu? E eu adoro fazer isso. Eu adoro quando isso acontece. Tá? Então, gente, uma ótima Páscoa para todos vocês. Eu vou continuar aqui preparando com que isso seja cada vez mais surpreendente para vocês. E vocês também podem dar exemplos da empresa de vocês nas perguntas, não tenho problema nenhum de falar, eu vou adorar responder, eu conheço a maioria dos planos, a maioria das empresas, uso, conheço, tenho amigos nelas e me orgulho disso, porque o nosso mercado é um mercado de multinível, é um mercado de pessoas fantásticas, tá? E eu gosto muito disso, tá ok? Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo webinário Rainmakers. Assistam às aulas, está subindo capítulo novo essa semana. Um grande abraço a todos.